Muito bem, rapaziada. O Corinthians perdeu para o Fluminense ontem, resultado assim que foi uma surpresa para todos nós corintianos. Agora, o que mais importa são as declarações do Ilho logo após o jogo. Alguns detalhes dessa entrevista do Ilho e do Vitor Pereira que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O do Ilho diz que está dizendo aí, ó, o Duílio surpreendeu e falou tudo na coletiva do Vitor Pereira após a derrota do Corinthians para o Fluminense. Na verdade, ele não falou é nada. Ele não falou é nada. Ele falou que o Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro. Enquanto não terminar o Campeonato Brasileiro, ele não vai se pronunciar. Isso, na minha opinião, um desrespeito com o torcedor corintiano e com o próprio clube. Se o Vitor Pereira não for ficar, o Corinthians já deveria estar se preparando para um novo técnico, justamente para poder começar a montar o elenco durante a Copa do Mundo. Nós bem sabemos que a Copa do Mundo vai parar para todos assistirem a Copa, então vai dar uma parada geral. E os jogadores têm férias e o próximo treinador tem que começar a montar a equipe. Com relação ao nome, já vou dizer um nome aí que está muito forte para poder assumir o Corinthians, mas na minha opinião o Vitor Pereira deveria ficar. Mas se ele realmente tem um problema familiar, a sogra dele está doente e a esposa está pedindo a volta do Vitor Pereira para Portugal, infelizmente eu acredito que ele não vai ficar. Tá todo mundo dizendo, metade diz que fica, metade diz que não, minha opinião. Se é problema de doença e a esposa dele tá chamando ele de volta, eu acho que ele vai. Ponto, é a minha opinião. Nome para substituir o Vitor Pereira no Corinthians. Dizem por aí que o Corinthians já está investindo pesado na contratação do Vojvoda, técnico do Fortaleza. Fontes estão dizendo por aí que o Vojvoda pode assumir o lugar do Vitor Pereira. Então, eu acho assim que eles deveriam se pronunciar a respeito se fica ou não, porque já perdeu uma partida horrível que o Corinthians fez pro Fluminense. Não sei se já é reflexo disso ou se é reflexo ainda da Copa do Brasil. Mas enfim, já foi, agora a gente precisa levantar a cabeça e pensar em 2023. Classificar na Libertadores, chave de grupos, e pensar em 2023. É isso que é o papel do Corinthians. Tem que pensar assim. Outro detalhe importante nessa entrevista de ontem. O setorista Marco Belo, que faz um excelente trabalho. Eu gosto, admiro muito o Marco Belo. O Marco Belo foi muito infeliz na sua pergunta ao Vitor Pereira. Inclusive, o Marco Belo já se desculpou sobre a pergunta que ele fez ao Vitor Pereira. Ele falou um monte de coisa lá e depois no final ele disse para o Vitor Pereira, mas lá na sua casa quem é que manda? É você ou sua mulher? O Vitor Pereira deu na lata dele, falou, eu não vou responder uma pergunta tão ridícula como essa. Eu admiro o Marco Belo, um setorista excelente, fez uma pergunta tão assim horrível conforme ele fez e levou na lata. Já se desculpou, já tá tudo certo e vida que segue. Mas uma pergunta, né, ridícula. Enfim, outro detalhe, saiu o áudio do VAR do jogo de Santos e Flamengo. O áudio diz claramente que não houve contato, que o jogador do Flamengo estava com a perna parada e o jogador do Santos já estava caindo. Gente, é um absurdo o VAR. Ó, os flamenguistas que me desculpem, eles estão falando que eu estou chorando até agora a Copa do Brasil, não é choro. E outra coisa, o Flamengo não tem nada com isso. Que fique bem claro, o Flamengo, os torcedores do Flamengo não tem nada com isso. Quem tem alguma coisa a ver é o erro absurdo da comissão de árbitros. O VAR é ridículo. Como que o cara com várias câmeras não viu o pênalti claro em cima do jogador do Santos? Como que o VAR, assim, sentado no ar-condicionado, não viu o pênalti do Léo Pereira no jogo contra o Corinthians? O Flamengo, repito, flamenguistas, vocês mimizentos, vocês não têm nada com isso. Estou falando do VAR. O VAR do Brasil é ridículo, por isso que não vai para a Copa do Mundo. Ok? É isso aí. Uai, seu app de vídeos curtos.